Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo da B3, que é, o coração do nosso mercado de capitais. A ideia é usar as informações que a própria empresa divulgou para a gente entender a saúde financeira dela, a dinâmica das receitas e, claro, o que o futuro pode reservar. E para começar, tem um ponto que eu achei fascinante, que é uma dualidade que parece definir a B3. De um lado, a gente tem uma operação que é quase um relógio suíço, com receitas super estáveis, previsíveis, e do outro, uma parte do negócio que é uma montanha-russa, totalmente dependente dos ciclos da economia, principalmente da taxa de juros. Parece que são duas empresas diferentes morando juntas. Exato. E entender essa dinâmica é fundamental, porque a B3 acaba sendo um grande termômetro, né? Um termômetro da economia e do humor de quem investe. Quando a gente analisa a B3, a gente está, na verdade, falando das grandes forças que movem o mercado brasileiro. O comportamento da pessoa física, a estratégia dos grandes fundos, o capital estrangeiro. É um raio-x completo do nosso mercado. Ótimo, então vamos lá, vamos começar por essa história das duas receitas. As informações que a gente levantou pintam um quadro bem claro. Primeiro tem essa receita que a empresa chama de recorrente. Ela vem de serviços mais estáveis, como listagem, dados, tecnologia, a parte de renda fixa. Como essa parte se comporta? Essa é a âncora do negócio. Ela cresce de forma bem consistente, quase que imune aos solavancos do mercado, sabe? Os dados mostram um crescimento médio de 11% ao ano. É uma receita previsível, que dá uma base muito sólida para a companhia. Pensa nela como se fosse um serviço de assinatura. Acontece o que acontecer, essa receita está lá, crescendo de forma constante. Entendi. É a parte mais, digamos, chata do negócio, mas no bom sentido da palavra. Previsível, confiável, mas de outro lado da moeda. A parte que depende da euforia, do volume de negociações do dia a dia. Ah, aí a história é completamente diferente. Essa é a receita que a gente chama de cíclica, que vem principalmente da negociação de ações, a renda variável. E ela é extremamente sensível à taxa Selic. A correlação é quase perfeita e os dados históricos que a gente analisou não deixam nenhuma dúvida. E o que esses dados dizem? Quão forte é essa relação na prática? É brutal. Entre 2016 e 2020, por exemplo, a gente viveu um ciclo de queda forte da Selic. Nesse período, essa receita de renda variável simplesmente explodiu. Cresceu, em média, 35% ao ano. Agora, de 2020 para cá, com o ciclo de alta de juros, o movimento foi o inverso. A receita de renda variável caiu de 3,3 bilhões para 2,1 bilhões de reais. O pico foi em 2021, com 6,6 bilhões, e agora está em 5,4 bilhões. É uma gangorra. Os juros ditam o ritmo. Quer dizer que o cenário dos sonhos para a B3 seria a combinação perfeita. Juros caindo para reaquecer a renda variável, enquanto a receita recorrente continua aquela trajetória de crescimento firme e constante. Um pé no acelerador e outro na segurança. Exatamente esse o ponto. E isso já nos leva para uma outra questão bem intrigante. Quem são os atores nesse mercado de renda variável? Nos últimos anos, todo mundo comemorou a explosão no número de investidores pessoa física. Os números são impressionantes. Saltou de 1,1 milhão para 5,4 milhões de CPFs na Bolsa. Um crescimento de 400%. Mas, e aqui vem o paradoxo, a influência real desse grupo parece ter diminuído. Espera um pouco, isso é muito interessante. Quer dizer que a gente teve uma avalanche de novos investidores, o que foi celebrado como a democratização da Bolsa, mas na prática, o poder de fogo deles, a relevância no volume total, encolheu. Como isso é possível? É um paradoxo que diz muito sobre o nosso mercado. Apesar de ter muito mais gente investindo, o volume negociado por pessoa diminuiu. E o dado mais chocante é esse. A representatividade da pessoa física no volume total negociado na Bolsa caiu de 19% para apenas 12%. Mas por quê? É porque o dinheiro que entrou é, em média, menor por pessoa? Ou os investidores antigos estão mais cautelosos? É uma combinação. Mas o principal vilão, de novo, é a Selic.
Para a pessoa física, que geralmente tem um capital menor e mais aversão ao risco, a decisão é muito racional, né? Por que arriscar na bolsa se a renda fixa está pagando juros altos com segurança quase total? O custo de oportunidade ficou muito alto. Então, muita gente entrou, mas opera pouco ou deixou o dinheiro meio de lado na corretora, enquanto a maior parte do patrimônio foi para a renda fixa. Faz todo sentido. O investidor de varejo precisa pagar as contas, então a segurança de um CDI de 2 dígitos fala mais alto do que uma promessa futura na bolsa. E essa saída da pessoa física me faz pensar: quem mais está fora do jogo? Que outro grande capital está esperando na lateral do campo para entrar? Essa é a pergunta de trilhões, literalmente. As análises que a gente viu apontam para 2 gigantes adormecidos: os fundos estrangeiros e os fundos locais. O volume de dinheiro que eles poderiam colocar na Bolsa Brasileira é monumental. Vamos começar pelos estrangeiros, então. Qual é o tamanho desse potencial? Olha, os dados são de cair o queixo. Em 2019, os 100 maiores fundos globais gerenciavam mais ou menos 23 trilhões de dólares. Naquela época, 0,66% desse valor estava alocado no Brasil. Agora, avança para 2023. O bolo de dinheiro desses mesmos fundos dobrou para 46 trilhões de dólares, tem muito mais liquidez no mundo. Ok, então com o dobro do dinheiro disponível, a lógica seria ter o dobro de alocação aqui, certo? Seria, mas não foi o que aconteceu. A alocação no Brasil, na verdade, caiu. Hoje, esses fundos têm os 119 bilhões de dólares aqui, o que dá uma porcentagem muito menor do total que eles gerenciam. Se eles simplesmente voltassem ao percentual de alocação de 2019, não estamos falando de um fluxo pequeno, não. Seriam bilhões e bilhões de dólares entrando no nosso mercado. Isso muda o jogo. É uma quantidade de dinheiro que é até difícil de imaginar. E o cenário doméstico? Os fundos brasileiros também estão com o pé no freio? Igualmente. O cenário local é tão ou mais impressionante. Somados, os fundos de investimento no Brasil gerenciam 7,5 trilhões de reais. É um volume colossal. E desse total, só 8%, uns 600 bilhões de reais, estão em ações. Historicamente, essa alocação ficava ali na casa dos 13% a 15%. Então, se a gente fizesse a conta de voltar para essa média histórica... Significaria uma injeção de aproximadamente 400 bilhões de reais na Bolsa. Pensa nesses 400 bilhões como um rio gigante que foi desviado para a represa da renda fixa por causa da Selic alta. No momento em que a taxa de juros começar a cair de forma sustentada, é como se as comportas dessa represa começassem a se abrir e todo esse fluxo de capital voltaria a irrigar o campo das ações. Enquanto esse rio não volta, o que acontece? A gente viu nos materiais um efeito colateral disso, que é a pressão vendedora nos fundos de ações, não é? Exato. É um ciclo vicioso. Com a bolsa de lado ou caindo e a renda fixa rendendo muito, os cotistas dos fundos de ações começam a pedir resgate. Para pagar esses cotistas, o gestor do fundo é obrigado a vender as ações que ele tem, não importa se o preço está bom ou ruim, ele precisa de caixa. Essa venda forçada joga os preços das ações ainda mais para baixo, o que assusta mais gente, que pede mais resgate e o ciclo se retroalimenta. Ok, então temos esses trilhões de fora e daqui, esperando o sinal verde. Mas para esse dinheiro todo entrar, ele precisa de um destino. Isso nos leva a outra ponta. Existem empresas interessantes querendo esse capital? Como está a fila para entrar na bolsa? A B3 apresentou um dado muito interessante que ela chama de funil de emissores. E os números mostram o potencial latente do nosso mercado. No momento, segundo eles, existem 54 empresas que já estão com toda a documentação pronta na CVM. Elas estão, como se diz no mercado, em ponto de bala. Apenas esperando o quê? Uma janela de mercado. O que isso significa na prática? Significa esperar um ambiente de maior otimismo e principalmente juros mais baixos. Nenhuma empresa quer fazer seu IPO, a oferta inicial de ações, no mercado pessimista, onde os investidores estão com medo e exigindo preços muito baixos. Então elas esperam o humor do mercado melhorar para conseguir um valor mais justo pela empresa. E essas 54 empresas são só a ponta do iceberg, pelo que eu entendi. Exatamente.
A B3 mapeou mais de 1.000 empresas com faturamento anual acima de R$500 bilhão que são candidatas em potencial a se listar. Se a gente pensar que hoje temos umas 400 empresas listadas, o potencial de crescimento é no mínimo o triplo. Existe um universo de empresas brasileiras prontas para usar o mercado de capitais, só esperando as condições ideais. Com essa montanha-russa na receita e todo esse potencial represado, a gente pode se perguntar se a própria B3 fica vulnerável. Como ela se protege? A estrutura financeira dela aguenta esses solavancos? A estrutura é um dos pontos mais fortes. A saúde financeira é extremamente confortável. À primeira vista, um indicador de alavancagem bruta sobre EBITDA de 2,2 vezes pode até acender um alerta. Mas o detalhe crucial está no balanço. A empresa tem mais dinheiro em caixa, 15,7 bilhões de reais, do que dívidas, que somam 14,5 bilhões. O que na prática significa que o endividamento líquido dela é negativo. Se ela quisesse, podia quitar toda a dívida hoje com caixa e ainda sobrava mais de 1 bilhão. Exatamente. Isso dá uma segurança e uma flexibilidade absurdas. E essa posição de conforto se reflete diretamente no bolso do acionista. A política de remuneração da B3 é uma das mais agressivas do mercado. E como funciona essa política na prática? A meta declarada da empresa é distribuir de 90% a 110% do seu lucro líquido aos acionistas. Isso é feito por meio de dividendos, juros sobre capital próprio e recompras de ações. E o histórico comprova isso. 98% de todo o caixa gerado pela operação nos últimos anos foi entregue aos sócios, um total de 34 bilhões de reais. É uma máquina de distribuição de caixa. Tá. Tudo isso parece ótimo, a empresa é uma fortaleza financeira, uma máquina de dividendos e está sentada em cima de um potencial gigantesco de crescimento. Parece um investimento perfeito. Qual é a pegadinha? Suponho que a resposta esteja no preço da ação. É exatamente aí que o debate fica mais acalorado. Atualmente, a ação negocia um indicador preço-lucro próximo de 15. Ou seja, se paga 15 vezes o lucro anual da empresa. O problema é que, ao mesmo tempo, as projeções de mercado, como as do BTG Pactual que a gente viu, indicam que o lucro da B3 deve ficar praticamente estagnado, variando entre 5,1 e 5,5 bilhões de reais até 2027. Eu estou tentando conciliar duas ideias aqui. De um lado, você me diz que o lucro da B3 deve ficar estagnado. Do outro, que existe um potencial gigantesco de IPOs e de capital para entrar. Por que esse potencial todo não se traduz numa expectativa de mais lucro? Onde está a desconexão? A desconexão está no tempo, no timing. O mercado acredita que o potencial existe sim, mas que a realização dele não vai ser imediata. As projeções de lucro estagnado refletem um cenário de juros caindo de forma lenta e um mercado que demora a reagir. Então a grande questão é: faz sentido pagar um múltiplo de 15 vezes por uma empresa cujo lucro não deve crescer muito no curto e médio prazo, apostando que em algum momento todo aquele potencial vai se destravar? É uma aposta no futuro, né? E é uma mudança de cenário completa, porque não muito tempo atrás, quando a ação estava lá perto dos R$10, a situação era outra. Naquele patamar, o preço-lucro era inferior a 10 e o retorno com dividendo superava os 10% ao ano. A relação de risco e retorno parecia bem mais atrativa. O preço que se paga faz toda a diferença. Então, para amarrar nossa análise, a B3 é essa empresa de duas faces. Uma parte da operação é super resiliente, uma âncora de receita, a outra é totalmente refém do cenário macroeconômico dos juros. E, ao mesmo tempo, existe um oceano de capital, estrangeiro e local, só esperando para entrar no mercado e uma fila enorme de empresas querendo se listar. E para completar, é uma companhia financeiramente blindada, com dívida líquida negativa e que remunera muito bem os acionistas. Contudo, hoje ela negocia uma avaliação que exige uma reflexão, né? O preço atual parece já embutir uma boa dose de otimismo para uma eventual e ainda incerta queda de juros. Para encerrar, eu queria deixar uma reflexão que vai um pouco além da B3 como investimento. A gente discutiu muito sobre como o fluxo de capital para a Bolsa pode beneficiar a empresa. Mas vamos inverter a perspectiva por um momento. Pensando naquelas mais de 1.000 empresas brasileiras com potencial para se listar,
O que significa para a economia do país, para a geração de empregos, para a inovação, se as condições de mercado impedem elas de acessarem o capital para crescer? Que tipo de desenvolvimento pode estar sendo adiado, até perdido, enquanto essas empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia, esperam pela tal janela ideal para um IPO? A discussão, no fundo, é sobre o papel do mercado de capitais como motor do desenvolvimento econômico do Brasil. Esse é um resumo sobre a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Com a taxa Selic lá nas alturas, a B3 está vivendo um momento, digamos, de duas caras. Informações da própria empresa mostram um cenário com desafios, claro, mas também com um potencial gigantesco que pode destravar bilhões para o nosso mercado. Então vamos lá. Primeiro, a receita da B3. Pensa que ela joga em dois times. De um lado tem a receita que vem das ações, que é mais cíclica, sabe? Ela sofre com os juros altos e por isso deu uma recuada. Mas do outro lado tem uma receita recorrente e muito forte que vem da renda fixa, de serviços de dados e tecnologia. E essa parte continua crescendo, o que dá uma baita estabilidade para o negócio. Segundo ponto, e aqui a coisa fica interessante, o potencial de crescimento é absurdo. O dinheiro dos investidores, tanto os estrangeiros quanto os locais, ainda não voltou com força total para a Bolsa. A maior parte está concentrada na renda fixa. E mais, a B3 já confirmou que tem uma fila de 54 empresas prontas para abrir capital para fazer o famoso IPO, só esperando o mercado dar uma melhorada. E por último, vamos falar do preço. A B3 é uma empresa super saudável financeiramente, viu? Tem mais dinheiro em caixa do que dívidas e distribui quase todo o lucro que gera. A questão é, será que ela está cara? Com a ação ali na faixa de 13 a 14 reais, seu indicador preço-lucro está perto de 15. E esse é um valor considerado alto para uma empresa que tem projeção de lucro estável para os próximos anos. Resumindo, a B3 é uma empresa robusta com um potencial enorme, mas o preço atual da sua ação exige atenção do investidor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.